Aleluia, Jesus. Por favor, abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada e escolhida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro do Deus vivo, e todos os povos da terra vão adorá-lo. E quando a gente lê esse texto, meus amados, a gente precisa ler com alegria. Alegria porque Deus, Ele promete e Ele vai cumprindo as suas promessas. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa ler com adoração, porque não é apenas um menino que vai nascer, um filho do Deus vivo, aquele que muda a nossa história, aquele que muda o curso de cada história, inclusive a sua que está aqui nessa noite. Quando a gente vai lendo esse texto, a gente começa a ler com exultação, porque Deus realiza feitos, proezas, milagres, não somente no Velho Testamento, não somente no Novo Testamento, mas nessa noite. Orei para que Deus possa abrir os céus e trazer os céus aqui na terra, para que eu e você possamos entender que Deus escolhe os improváveis. Pode repetir comigo? Deus escolhe os improváveis. Dá uma olhada para a sua direita e a sua esquerda e vê se alguém que está do teu lado está improvável, porque é esse que Deus está escolhendo nesta noite para adorá-lo, para bendizer o nome do Deus vivo e poderoso. Queridos, Deus está buscando homens e mulheres que queiram servi-lo. E a palavra-chave para nós aqui nessa noite: escolha. Deus escolhe. Deus escolheu você. Diga isso para a pessoa que está à direita, à sua esquerda: Deus escolheu você. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho a 2000 anos atrás. Esse texto vai falando de um casal, Zacarias e Isabel. Queridos, esse casal de Deus, temente a Deus, que amava o Senhor. Zacarias era um sacerdote, aquele homem que ouvia o que o povo tinha e começava a levar para Deus, a ministrar o coração. Zacarias, esse sacerdote, era um homem de uma função e posição importante na sociedade, na sua comunidade. Zacarias era um homem de respeito, era um homem que tinha no seu coração temor de Deus. Todavia, Zacarias e Isabel não tinham filhos. E uma das marcas, uma das aprovações de Deus naquela época é que aquela família pudesse ter filhos. E Deus não permitiu que Isabel
nem Zacarias pudessem ter filhos. Além disso, eles eram também pobres, limitados financeiramente. Mas Deus aprove, chegou um momento oportuno, o momento de Deus, o momento em que Deus disse: eu vou mudar a história da sua vida, Isabel e Zacarias, e a partir de agora você vai ser mãe e pai de um menino, você vai deixar de ser estéril. E eu quero abençoar você nesta noite, para que você nesta noite deixe de ser estéril e comece a dar frutos para a glória de Deus. O anjo do Senhor veio a Zacarias lá no templo e falou: olha, a sua esposa vai dar à luz. E sabe o que Zacarias fez? Ele duvidou. Como eu e você muitas vezes duvidamos das promessas de Deus. Mas naquele momento, Deus fez com que Isabel ficasse grávida e Zacarias ficasse mudo por 9 meses, até nascer a criança. Imagina, queridos, Isabel tentando conversar com Zacarias e perguntando: o que é que você acha, bem? Mudo, queridos, por 9 meses. Imagina, quando eu e você duvidamos do que Deus tem para fazer, Ele permitisse que a gente tivesse a mesma experiência que Zacarias, ficasse mudo. Ia ser difícil louvar a Deus aqui com a voz audível, porque muitos de nós, provavelmente, a começar por mim, a gente ia duvidar daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Então Zacarias sai do templo mudo, e por 9 meses permanece mudo. Quando a criança nasce e quando eles vão dar um nome, Zacarias volta a falar e todos ficam admirados com aquele feito. Passam-se 6 meses, o anjo Gabriel volta de novo para o povo de Israel, para a região da Galileia, e escolhe uma cidadezinha chamada Nazaré, uma cidade pequena, insignificante, uma cidade que no mapa não chama atenção, uma comunidade relativamente pobre, desprezada, rejeitada pela própria comunidade, mas Deus escolhe aquele lugar para começar o seu feito de uma maneira maravilhosa e tremenda. O anjo do Senhor chega para Maria, aquela mulher, aquela menina de 13 anos, queridos. Uma adolescente de 13 anos. E fala o anjo em nome do Senhor: Maria, você vai dar à luz. E esse menino que vai nascer, fruto do Espírito Santo de Deus, ele vai ser o rei dos reis. Ele vai ser o salvador do mundo. Maria, mesmo você sendo pequena, talvez sem muitas pretensões, sem muitos sonhos, você vai gerar o Salvador do mundo. Esse era o contexto aqui, queridos, naquele momento, na vida de Maria. Nazaré, naquela cidade pequena, pacata, simples. Tanto Maria, que já estava prometida para José, aquele carpinteiro, da linhagem real, da linhagem de Davi, eles eram pobres. Embora eles eram da linhagem real, eles não estavam num castelo. Eles não estavam convivendo com um povo, até porque tinha um rei louco, doido, que estava reinando. E aí, então, mesmo eles, naquele momento, você podia pensar: puxa, que injustiça. Deus, onde o Senhor está naquele momento? Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que Deus age de maneira e de tempo diferente do meu e do seu. Mas Deus age. Deus age. Com certeza, Deus não falha. E Deus muito menos chega atrasado. Aquele anjo chega e diz: alegra-te, ó favorecida, você é muito agraciada, porque o Senhor é contigo. Você pode imaginar uma adolescente ouvindo isso, assustada, perplexa, com tudo aquilo, e o anjo dizia: olha, e eis que te digo, você foi escolhida, você é abençoada, você foi escolhida para dar a luz ao Filho de Deus. E te digo mais, minha serva, esse será grande de eternidade a eternidade. O seu reino não terá fim, ele será o santo, poderoso em todo o tempo. Essa era a mensagem, queridos, para uma adolescente de 13 anos de idade. E aí, nesse contexto, Maria, que esperava ser
desposada por José, ela começa a viver a experiência mais marcante na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês o que a gente pode aprender com a chegada do Rei da Glória na nossa terra, no planeta Terra. O que a gente pode aprender? Então, a primeira coisa que a gente vai aprendendo é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Você pode repetir comigo? Deus sempre cumpre as suas promessas. Fale isso para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre, queridos. Deus nunca falha. Deus jamais erra. Deus jamais chega, muito menos atrasado. Desde Gênesis capítulo 3, Deus vem prometendo. Olha, vai nascer o Salvador, vai nascer aquele que vai libertar, vai nascer aquele que vai fazer você alavancar, simplesmente ultrapassar qualquer limite do pensamento. Os anos se passaram, os profetas se passaram, mas chegou o momento em que o Filho do Deus vivo iria nascer. Queridos, Deus continua dirigindo uma história. Não é o presidente da república, governador, prefeito, qualquer pessoa que tenha a última palavra. A última palavra é do Deus vivo e poderoso. Ele é Deus, Ele prometeu e Ele cumpre as suas promessas. Então, querido, não duvide, não faça como Zacarias, duvidando daquilo que Deus tem prometido. Ele prometeu, Ele há de cumprir. Hebreus 3, verso 5 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar à mercê da sorte. Se você andar com Ele, Ele vai andar com você todos os dias. Diz lá, Mateus 28, 20, esse estarei convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos, todo dia, nos dias bons e nos dias maus, nos dias em que você está alegre, e no dia que você talvez até pede, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Deus sempre cumpre as suas promessas. Apocalipse capítulo 5 e o capítulo 7, é lindo demais, anota, leia, porque ele vai dizendo que todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, estarão diante do Cordeiro de Deus, adorando, como nós cantamos aqui, nós levantamos as mãos para adorar aquele que vive, reina soberanamente. É esse Deus, queridos. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele é digno, o Cordeiro de Deus sempre é vencedor. Devemos nos apegar a isso, meus amados, minhas amadas, em nome de Jesus. Pode falhar tudo na minha e na sua vida, mas não pode falhar a certeza absoluta. Deus prometeu, Deus há de cumprir. Deus é fiel acima de todas as coisas. Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar prontos, preparados, porque quando Ele voltar, vai ser como um piscar dos olhos. Vai ser rápido demais. Você precisa estar preparado, meu amado, minha amada, para a volta do Senhor Jesus, porque Ele é fiel e Ele cumpre. Segunda coisa que a gente aprende, a teologia da prosperidade é falsa. Repete comigo, a teologia da prosperidade é falsa. A gente vai aprender nesse texto que a teologia da prosperidade é falsa. A gente anda ouvindo que aquele que anda com Deus, aquele que segue a Jesus Cristo, não há de ter problemas, sempre há de ter dinheiro no bolso e todas as facilidades à vida. Isso não é verdade. Isso não é o evangelho que é pregado na palavra de Deus, não é o evangelho de Jesus. Zacarias e Isabel eram servos de Deus e eram pobres. Maria e José eram da linhagem real, da linhagem de Davi e eram pobres. Eu aprendo com eles, queridos, que é possível que a gente seja pobre, é possível que a gente tenha limitações de recursos, mas ainda assim sermos fiéis a Deus em todo o tempo. É possível. Independe da circunstância, independe do momento. Maria era da família real, mas estava numa situação difícil, limitada, muito difícil. E ainda assim, amava a Deus e amava a cada dia mais o Senhor. A teologia da prosperidade é falsa. Deus vai a uma cidadezinha pequena e insignificante, a cidadezinha de Nazaré,
e escolhe uma menina singela, nova, sem muito conhecimento. Queridos, Deus está buscando, procurando homens e mulheres que queiram buscar ao Senhor. Não apenas ouvir sobre o Senhor, mas buscar o Senhor. Quando você lê em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor tinha rejeitado o rei Saul e falou para o profeta Samuel: vai lá e busca um novo rei para Israel. 1 Samuel 16, 7. Então Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé e fala: olha, onde estão os teus filhos? Chamam ele. E aí, um por um vai vindo. E Deus vai dizendo para Samuel: não é esse. E vem um próximo: não é esse, não é esse, não é esse. E acabaram os filhos lá. Ele perguntou: olha, porventura existe mais algum filho? Sim, tem. Davi está cuidando das ovelhas lá. Então chama ele. E o texto de 1 Samuel 16, 7 diz assim: não atentes para a sua aparência, para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Meus amados, tua família pode ter rejeitado você, Deus está dizendo: eu te aceito. O mundo pode bater em você, rejeitar você, explorar você. Deus está dizendo: eu não vou desistir de você, eu amo você, eu dou a minha vida por você. Essa é a realidade. Embora o mundo te despreze, Deus estende a mão e diz: estou contigo e não abro. Quando o Senhor escolhe aqui o rei Davi, quando Deus escolhe aqui Maria, uma vida piedosa, vai passar por tribulações, no mundo tereis tribulações, mas sendo bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez Deus vai dizer para você: olha, minha filha, você não vai poder gerar filhos, porque Ele quer ouvir de você: mesmo assim, Senhor, eu vou ser fiel e vou andar na tua presença. Talvez Deus diga: meu amado, você sempre vai ter, durante toda a sua vida, limitação financeira, porque Ele vai querer ouvir de você: Deus, mesmo assim, eu vou te seguir, aonde for, qual for o momento, a circunstância, eu quero andar na tua presença. Quando a gente começa a estudar e a lembrar que o maior tesouro, queridos, é quem tem Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, até tudo que tem, não é nada. O maior tesouro é o Filho de Deus. O maior tesouro é Jesus. O maior tesouro não são os bens que eu e você podemos ter. O maior tesouro não são o dinheiro que nós temos lá no banco. O maior tesouro não é a experiência de vida que a gente adquiriu, ou até mesmo os certificados das universidades. O maior tesouro é o Filho do Deus vivo. Você pode ter tudo e não ter Jesus, você está em apuros. Mas se você não tiver nada, mas se estiver com Jesus, Ele abre as portas e diz: é por aqui, meu filho. E Ele diz: vou suprindo todas as suas necessidades. Esse é o Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus que promete, o Deus que cumpre. O Deus que mostra que a teologia da prosperidade é falsa. Sabe por quê? Porque quem é mais próspero do que Deus é ninguém. Somente Deus pode nos fazer caminhar. Terceira coisa que eu vou aprendendo nesse texto, queridos, é que a doutrina da Trindade é bíblica e é verdadeira. Repete comigo: a doutrina da Trindade é bíblica e é verdadeira. Meus amados, nós temos muita dificuldade de entender, de ensinar, quando nós somos questionados sobre a Trindade. Há em alguns lugares do mundo em que nós somos chamados que servimos a 3 deuses. Tem lugares do mundo em que nós somos questionados veementemente todo o tempo. Olha, me explica, eu quero entender. Mas nesse texto você vai perceber e você vai observar que a Trindade está nesse texto em todo o tempo. Se você observar, versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Foi Deus quem enviou. Deus está aqui presente, agindo, governando. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você está sendo agraciado estando aqui, na presença do Deus vivo e poderoso nessa noite.
Versículo 32 vai dizendo: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Deus é que dá, Deus é que tira, o próprio Deus está aqui, né? E o versículo 37, pois nada é impossível para Deus, nada é nada em qualquer idioma, qualquer dialeto, nada é impossível para Deus, é nada, querido. Você pode ter errado a vida inteira, mas se hoje você toma a decisão, caminhar com Deus, Ele muda a sua história para a glória dEle. Não importa o quão fundo você está, Ele estende a tua mão, tira você do lamaçal e coloca você, os seus pés sobre a rocha. Ele coloca um cântico novo nos teus lábios. E as pessoas, diz o texto bíblico, que elas vão ver e vão querer saber o que aconteceu com você. E você vai poder dizer: você quer saber? Vem comigo, vou te mostrar lugar onde Deus se manifesta, onde Deus age poderosamente e muda a nossa vida. Queridos, quando a gente começa a olhar, né, não apenas a presença do Deus vivo, mas a gente vê a segunda pessoa da Trindade também aqui, o próprio Filho, versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Não é qualquer filho, não é qualquer nome. É um nome em que não há outro nome, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem em lugar nenhum do universo, para que todos se dobrem diante do Cordeiro de Deus. É interessante, versículo 35, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Aí o 35 diz, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele é santo, não tem como se corromper, se contaminar com os nossos pecados da humanidade inteira. Ele é o Filho do Deus vivo, é a segunda pessoa da Trindade que está aqui falando. Mas há uma terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Encontramos, queridos, a Trindade na criação. Encontramos a Trindade no nascimento, na morte de Jesus Cristo. Encontramos a Trindade no agir, na missão que Deus deu para mim e para você. Você tem uma missão de ser luz do mundo, de ser sal na terra, de poder impactar a nossa comunidade. Ninguém, queridos, presta bem atenção, ninguém pode impedir da vontade de Deus ser realizada. Homem nenhum pode impedir, quando Deus disser e determinar sobre a sua vida, que você vai crescer e vai avançar. Ninguém, homem nenhum, até o próprio diabo, coitado dele. Porque ele vai bater numa parede de concreto. Ele vai perceber que contra esse escolhido, não pode. Tem uma plantinha, que o nome dela, ela é venenosa, chamada Comigo Ninguém Pode. Ela é muito comum lá no Nordeste. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, o próprio inimigo vai dizer assim: com esse ninguém pode. Deus escolhe os improváveis. Deus está aqui nesta noite para dizer que eu, o Senhor, governo soberanamente. Quando a gente observa, queridos, que a palavra de Deus, lá, Mateus 28, 19 e 20, ele diz que quando Jesus vai subir para estar com o Pai na eternidade, ele disse: olha, mas vocês vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade presente, queridos, cada dia, cada momento na nossa vida. Quarta coisa que eu vou aprendendo aqui, que renova a nossa esperança, que Deus pode fazer qualquer coisa. Vamos falar juntos? Renova a nossa esperança, que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer o que quer, quando quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele desejar. Deus determinou: olha, eu vou libertar o povo do Egito. E aí vieram as 10 pragas. 1 milhão de pessoas saindo do Egito. 1 milhão. Começou a sair. E ele chega diante do Mar Vermelho. E Deus determinou: o mar vai se abrir, o povo vai passar a pé enxuto aqui. E eles passaram.
nada é impossível para Deus. Daniel, servo do Senhor, estava lá orando 3 vezes ao dia. E os que não queriam que a vontade de Deus pudesse invadir aquele reino, começaram a fazer leis para detonar a vida de Daniel. Daniel sabia que naqueles 30 dias ele não poderia orar, apenas reverenciar o rei. Ele falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele foi orar e foi pego. E a sentença é: quem fizesse isso ia para a cova dos leões. E ele foi, sabendo que ia morrer. Pois bem, Deus fechou a boca dos leões. E nenhum deles tocou na vida de Daniel. Porém, aqueles que acusaram Daniel, quando o rei chegou no dia seguinte, falou: Daniel, porventura o teu Deus te preservou? E Daniel disse: meu rei, não se preocupe, estou bem aqui. E aqueles que acusaram Daniel foram jogados. E o texto diz que antes que ele conseguisse entrar, foram devorados pelos leões. Nada é impossível para Deus, queridos. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, adorando ao Senhor. E eles não se dobravam ao rei. E eles falaram: olha, vocês vão ser jogados na fornalha. Vocês têm outra oportunidade. E o povo inteiro vendo. E eles disseram: não vamos. Se for preciso, a gente morre. Mas a gente não se dobra a não ser o nosso Deus. O rei ficou tão indignado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando o rei olha para a fornalha e tenta ver aqueles homens sendo devorados pelo fogo, ele diz assim: nós não mandamos 3, eu vejo 4. O próprio Deus estava caminhando com aqueles. Não importa o tamanho da fornalha, não importa o tamanho da provação, da tribulação, da oposição, Deus sempre tem o poder. Deus sempre tem a última palavra, queridos. Se eu não crer nisso, cadê a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Se renova, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tem todo o poder. Isaías 43, verso 13, diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Queridos, quem vai impedir da ação de Deus na tua vida? Nem o inimigo. Não vai ser o homem. Ninguém pode. Marcão, queridão, traz esse copo plástico, fazendo um favor aqui. Vou abusar de você um pouquinho. Isso, pega o copo aqui. Pergunta para os irmãos: esse copo está cheio ou está vazio? Põe um pouquinho de água aqui. Isso. Está cheio o copo? Sim ou não? Está cheio? Para não. Pode ir. Está cheio, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, queridão. Queridos, quando você estiver cheio de Deus, como estava esse copo, sabe o que é que vai impedir você de caminhar com o Senhor? Nada. Quando você está cheio de Deus, as pessoas vão dizer assim: cara, vamos para a balada? Eu falei assim: não. Sabe por quê? Eu estou cheio de Deus. Preciso da balada, não. Eu tenho aquilo, tudo que eu preciso. Quando alguém te pergunta, fala: cara, vamos fazer de um jeitinho brasileiro para a gente tirar vantagem. Eu falo: eu preciso disso não. Porque eu sei que o meu Redentor vive e reina soberanamente. Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio da presença do Senhor, que se move a cada dia, a cada momento. Quando eu estou cheio de Deus, queridos, eu não preciso de nenhuma proposta indecente. Eu preciso saber: eu adoro o Deus do universo. Eu me submeto à vontade do Deus vivo e poderoso. Você entende isso, meu amado? Porque quando a gente entende isso, nada é impossível para Deus. Diante de Deus não existe limites. Nenhum, em absoluto. Quinta coisa que eu vou aprender com esse texto: não tenha medo da vontade de Deus. Repete comigo: não tenha medo da vontade de Deus.
Sacode teu irmão do lado e fala assim: não tenha medo não, meu irmão, minha irmã. Maria, queridos, preste atenção, Maria dá uma resposta ao Senhor. Lembre, Maria era uma menina de 13 anos de idade, uma adolescente, uma menina, talvez analfabeta, pobre, numa cidade insignificante, Nazaré. Ela não estava nos castelos. Talvez tarefas simples do dia a dia que ela fazia. Mas veja a resposta daquela adolescente: aqui está a tua serva, faça o que o Senhor desejar. Amados, eu e você precisamos não ter medo da vontade de Deus. Uma vez alguém falou assim: pastor, eu fico com medo, porque quando começa a orar, o diabo vem mesmo, mas ele vem para se arrebentar, querido. Ele vem para se arrebentar, porque quando você começa a orar e buscar a Deus, o inimigo vai tentar te impedir de viver os melhores anos da sua vida. O inimigo vai tentar derrubar você para te apresentar desaprovado diante de Deus. Mas quando você começa a orar, e mesmo que você caia, você diz: eu sei qual é o caminho de volta. Há perdão para mim. Confessando os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não vai ter uma vida perfeita. Você não vai ter uma vida 100% o tempo todo. Você vai cair, mas você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Eu sempre brinco dizendo que há uma diferença entre uma placa e uma lombada eletrônica. A grande maioria aqui tem carro. São poucos que andam a 50 por hora no centro da cidade, ou na cidade, porque esse é o limite. Em alguns lugares é até menos. Mas a gente ultrapassa com frequência os 50 quilômetros por hora. E às vezes a esposa, vai devagar, falou assim: ou a gente chega na hora e vai correndo, ou a gente chega atrasado e vai devagar. Mas quando você vai passar numa lombada eletrônica, que algumas delas é a 30 por hora, a que velocidade você passa? No máximo 30, mas geralmente a menos. Sabe por quê? Porque existe uma consequência. Você sabe que você vai pagar uma multa. E quem gosta de pagar multa? Às vezes, eu e você somos como aquela placa. Ela está lá, mas a gente não obedece. E a gente precisa aprender que a gente precisa ser uma lombada eletrônica. Que a gente, ultrapassando os limites, tem consequências. E tem mesmo, para você e para mim. Se a gente não respeitar isso, a gente vai amargar consequências profundas na nossa alma e na nossa vida. Queridos, Maria disse: aqui está a tua serva, faça em mim o que o Senhor desejar. Quais são as implicações, queridos, para a minha vida e para a sua vida? Você pode imaginar Maria chegando e dizendo assim: José, é o seguinte, José, eu estou grávida. Aí José fala assim: caramba, com quem? Imagina Maria falando para a família, dizendo assim: mãe, pai, eu estou grávida. E os pais vão dizer: eu sabia, não podia confiar em José. Imagina Maria contando para a comunidade: está grávida. Esses pais é irresponsável. José também, você é um sem vergonha. Imagina, queridos, Maria, quando ela está dizendo: Senhor, cumpra-se, faça-se em mim o que o Senhor desejar. Essa era uma implicação, não era uma coisa pequena, era uma coisa gigantesca, confiar no que o anjo do Senhor estava dizendo: olha, você vai ficar grávida. Ela tinha a opção de, como Zacarias, duvidar, mas ela não duvidou. O que Deus estava pedindo para aquela menina era algo gigante, mas o Senhor trouxe uma palavra para Maria e ela quer trazer para nós: não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo. O anjo do Senhor foi até José e disse: José, o que está em Maria, que você vai desposar, é algo do Espírito Santo. Então aceite. E ele guardou aquilo no coração. Nessa noite talvez você precise aceitar que Jesus é o soberano. E Ele quer entrar na tua vida de uma maneira maravilhosa e realizar a sua vontade. Erga os olhos, queridos.
Veja o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Eu quero mostrar uma foto. Esse é o Mahmoud Bouazizi. Eu poderia perguntar, quem lembra a história dele? Para muitos de nós aqui, a gente está vendo o Mahmoud pela primeira vez na vida. Mas ele tem uma história. Ele deu início à Primavera Egípcia. Dia 18 de dezembro de 2010, há 7 anos atrás. Aquele menino, órfão de pai aos 3 anos, e quando chegou aos 10 anos, ele começou a vender verduras e frutas. Ele é da Tunísia. E ele começa a vender frutas e verduras para poder sustentar sua mãe e suas irmãs. E nessa caminhada, ele foi para um determinado lugar onde ele não tinha autorização para vender frutas e verduras. E os policiais, todo final de dia, chegavam junto dele, ele dava os trocados daquilo que ele vendia. Mas chegou um belo dia em que ele não conseguiu vender nenhuma fruta, nenhuma verdura. Ele não tinha vendido absolutamente nada na sua carroça. Os policiais de costume chegaram e cobraram, e ele não tinha nada para oferecer. Os policiais então saquearam a sua carroça, deram-lhe um tapa no rosto e levaram-no preso. E lá, diante do governo, ele tentou justificar e ele ouviu, não tem jeito. Ele foi preso. No dia seguinte, o Mahmoud Bouazizi sai da prisão, pega gasolina e ele toca fogo no seu corpo inteiro. E aquilo marca. Aquilo vira uma revolução que atingiu o norte da África. E eu tinha chegado no Cairo, onde isso aconteceu, alguns meses depois, e estava na praça central, onde você podia perceber ainda o clima pesado de todas aquelas pessoas. Mas alguém que disse, eu não concordo, eu não aguento mais tamanha injustiça que o homem mal produz na nossa vida. Ele não tinha o Senhor Jesus. Ele não teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Mas a sua família o viu. A sua família hoje segue e serve ao Senhor Jesus. Queridos, nada é impossível para Deus. Nem eu e você podemos ter medo da vontade soberana de Deus. Filipenses 2, 5-8, diz assim: por isso Deus o exaltou, a Jesus, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus é o único nome no qual todo ser humano deve se render, se prostrar, se ajoelhar. A palavra de Deus vai dizendo que vai chegar um dia, queridos, que nós vamos confessar. Aquele até mesmo que não teme a Deus, vai chegar um momento que ele vai ver, Jesus é real, Jesus existe. E ele vai dobrar os seus joelhos e ele vai confessar, Jesus é o Senhor. Esse dia vai acontecer. Mas você pode, nesta noite, tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez você ainda não crê em Jesus. Talvez o Senhor Jesus não é Senhor absoluto da sua vida. E você pode entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus escolhe os improváveis. Sempre vai cumprir suas promessas. A teologia da prosperidade é falsa. A maior prosperidade é em Deus. A doutrina da Trindade é bíblica e verdadeira. E a palavra de Deus vai mostrando que renova a nossa esperança, que Deus pode fazer qualquer coisa. E por fim, não tenha medo da vontade de Deus. Você tem medo de quê? Medo de ficar solteira para o resto da vida? Você tem medo de não se dar bem na vida? Você tem medo de não passar no vestibular, de não conseguir um trabalho digno? Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade para você. Sempre. Feche seus olhos.
O que é que Deus está ministrando no teu coração, meu amado, minha amada, nesta noite? Que resposta você precisa dar para Deus diante de tudo que você ouviu? Maria era uma adolescente e ela não temeu dizer: faça-se em mim, Senhor, o que o Senhor deseja. Se você nesta noite deseja tomar a mesma atitude que Maria tomou, você pode fazer isso com um gesto muito simples. Você pode entregar a sua vida ao Rei dos Reis, levantando a sua mão e dizendo: Senhor, eu quero render aos teus pés. Eu quero poder ter a mesma alegria que Maria tinha, a mesma convicção que Maria tinha, de poder dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Se você quer isso, onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Amém? Louvado seja Deus. Mais alguém? Amém? Não tenha medo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 É para o Senhor Jesus. É para o Senhor Jesus. Se você acha, pensa, é induzido pelo inimigo dizendo: não tem jeito para mim, eu quero dizer: nada é impossível para o Senhor, inclusive para a sua vida. Amém? Já vi sua mão, louvado seja Deus. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, eu quero orar com você aqui pertinho. Eu quero colocar a tua vida diante desse Deus poderoso, vivo, santo, que é soberano. Saia do seu lugar e diga: Senhor, que maravilhoso é poder entregar a minha vida a Ti. E se você não levantou a sua mão e você quer fazer isso, saia correndo do seu lugar, porque há esperança para você. Eu vou pedir para a igreja, fique em pé, continue orando, continue intercedendo. Igreja, talvez você já ouviu tanto e ainda está. Deus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nem o inferno pode impedir do meu amor chegar e te alcançar. Deus é soberano, Deus é poderoso. Nada resiste ao poder e à graça do Senhor Jesus. Nada, querido, nada é impossível aos olhos do Senhor. Mas você tem um poder nesta noite de abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso desesperadamente do Teu amor. Abre o teu coração para Deus. Ele que pode enxugar toda lágrima e dizer: eu vou escrever o teu nome no livro da vida. E todo esse sofrimento vai acabar. Porque o Deus vivo e poderoso estará aqui para dizer: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Você que está aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero que você repita com todo o fôlego da sua alma, deixa sair dos seus lábios. Ore comigo assim: Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua presença, doce presença. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado porque eu posso sentir: o Senhor me ama. Eu sou amado, amada do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me perdoa e o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. E eu quero passar toda a eternidade na Tua presença. E começando hoje, eu creio que será uma nova vida, uma nova história, para a glória de Deus. Paizinho querido, eu quero, repita comigo: eu quero a cada dia da minha vida andar na Tua presença. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Bendito é o Cordeiro de Deus que está presente. Obrigado porque o Senhor já tem perdoado. Obrigado porque o Senhor tem tocado no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Pai, obrigado porque o Senhor promete, o Senhor cumpre. Obrigado porque o Senhor é a nossa maior prosperidade, o nosso maior. Obrigado, Senhor, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui.
obrigado porque não existe nada que o Senhor não possa mudar na nossa vida. E obrigado, Deus, porque não é preciso ter medo à vontade soberana do Senhor. Pai, abençoa a igreja nesta noite, que está orando, intercedendo pelos amados que vieram à frente. Deus, que a gente seja bênção na vida deles, que a gente seja luz, encorajamento e jamais pedra de tropeço. Mas, Pai, eu oro em nome de Jesus, que essas vidas que o Senhor escolheu no dia de hoje, para estarem aqui, eles comecem a experimentar os melhores anos da vida deles. Que eles sejam como aquele copo cheio de Ti, e todas as vezes que o inimigo, que o homem mau tentar se aproximar, eles saibam, eles já estão cheios da Tua presença. Pai, dá experiências tremendas, maravilhosas, na vida de cada homem e mulher, de cada moço e rapaz nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor já perdoou os pecados, e que o Senhor vai começar uma nova fase, uma nova etapa, onde eles vão ver a luz de Jesus, e vão refletir nesse mundo, de moralidade, mas que será um mundo transformado pela graça de Jesus. Nós te agradecemos, num doce e precioso nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vá embora, amados. Vou pedir para vocês sentarem aqui na primeira fileira. Queremos anotar o seu nome, começar a orar, caminhar com você. Então, por gentileza, preencha a fichinha, a gente quer orar, a gente quer caminhar com você, a gente quer te ajudar, no nome de Jesus. E em pé, nós vamos adorar o nome do Senhor, mas eu quero orar com você. Levante sua mão. Pai, muito obrigado, Tua doce presença. E nós queremos continuar na Tua presença dia após dia. Queremos passar a semana cheio, completo do Senhor. Queremos ter a comunhão a cada instante. Senhor, que a gente acorde a cada manhã, sedentos da Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem fresquinho para cada um de nós. Abençoa. Senhor, derrama mesmo, abundante, copiosa bênção. Senhor, que o nosso falar, o nosso linguajar durante a semana seja de graça, seja de bênção, que possa fluir rios de água viva, para a gente ministrar naqueles que estão sedentos, daquele que pode mudar a nossa história. Abençoa o Teu povo, no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.